Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui falando. Hoje a gente vai dar continuidade sobre o conteúdo de África, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos naturais do continente africano. Eu colocando esse mapinha aqui para vocês, que é em forma de desenho, porque ele é bem legal, bem explicativo e vai destacar todos os aspectos naturais desse imenso continente chamado África, tá bom? Depois dessa aula explicativa, eu vou postar para vocês um textinho com as questões para vocês poderem responder, tá bom? Vamos lá. Vamos começar destacando aqui um aspecto natural muito importante, o deserto do Saara, tá bom? Esse deserto aqui é a maior área de deserto do planeta Terra. É imenso, tá bom? Eu vou mostrar aqui a foto do deserto do Saara para vocês. Então, aqui tem várias fotos, né? É muito conhecido, tem vários filmes, enfim. É a maior área de deserto do mundo. Só que no continente africano não existe apenas um deserto. Existe mais desertos, tá bom? Então toda essa área em amarelo aqui são áreas de deserto, inclusive aqui no chifre da África. E aqui, ó, existe dois outros grandes desertos, que é o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. Vamos ver foto deles aqui agora. Vou colocar aqui, ó. Namíbia. Que é isso? Ó, deserto da Namíbia, tá? Aqui, ó, já tem aqui, ó, a área do Kalahari. Todas essas fotos aqui são fotos do deserto do Kalahari, tá bom? Então não existe apenas Saara como um único grande deserto do continente africano. Existem outros dois grandes desertos na região sul da África, tá bom? E também aqui na parte do chifre da África, tá bom? Então tudo bem. Agora, por que existem esses desertos? Por que essas áreas não chovem? O que é deserto? Deserto é uma imensa área que tem pouca chuva, ou seja, pouca precipitação de chuva, de água. Tá? Não tem umidade. Agora, por que não tem chuva? A gente sabe que o grande produtor de nuvens de chuva é o oceano, tá bom? O oceano. Aqui, ó, nós temos o Oceano Atlântico, nessa parte aqui, e ele está produzindo nuvens de chuva. Mas por que não tem aqui nessa região? Porque aqui, ó, tem duas correntes de água fria. Bom, essa corrente, as Canárias aqui é uma corrente de água, ela é fria. Se ela é uma corrente fria, ela não vai produzir nuvens de chuva, tá? Se ela não produz nuvens, essas nuvens não chegam ao continente. Então você vai ter um deserto aqui. Bom, no caso do Saara, fica mais difícil ainda por causa dessa cadeia de montanha do Atlas. Porque se tiver nuvens de chuva vindo por aqui, essas nuvens não conseguem passar as montanhas. As montanhas agem como se fosse uma parede. Então a nuvem de chuva, a umidade não chega aqui. Então mais um fator dificulta. E aí você tem o deserto, você tem uma área de deserto, tá bom? Aqui no sul do continente africano é a mesma coisa. A corrente de Benguela ela é uma corrente fria. Não produz nuvem. Se não produz nuvem, essa nuvem não chega nessa região. Então você vai ter dois desertos aqui, o do Kalahari e o da Namíbia, que são esses aqui, dessas imagens que nós estamos vendo agora. Bom, vou voltar aqui. Aqui no continente africano você tem uma grande cadeia de montanhas. A maior cadeia de montanhas do continente é a cadeia de montanhas do Atlas, que fica aqui no norte. Tá? Essa região é conhecida como Maghreb, fica próximo do Marrocos, tá bom? Aqui tem uma grande cadeia de montanhas, mas não é a região mais alta do continente. Aqui não tem a montanha mais alta do continente africano. A montanha mais alta do continente africano está aqui. É um vulcão chamado Kilimanjaro. O topo desse vulcão é o lugar mais alto do continente africano. Vamos dar uma olhadinha nele aqui na imagem.
vulcão. Opa. Vulcão Kilimanjaro. Tá? O topo desse vulcão aqui que nós estamos vendo é o lugar mais alto do continente africano. Tá bom? É a montanha mais alta. É um vulcão que está em atividade, tá bom? A qualquer momento ele pode entrar em erupção, enfim. Mas é muito bonita a imagem, né? Olha aqui para você ver. O topo do vulcão Kilimanjaro é a região mais alta, é a montanha mais alta do continente africano, é o topo do continente. Mesmo, voltando aqui para o mapinha, mesmo a cadeia do Atlas estando aqui, o lugar mais alto do continente é o vulcão Kilimanjaro. Na África não tem apenas o vulcão, tem vários vulcões. Claro que a gente vai dar o destaque para o Kilimanjaro, que é o maior deles, mas tem todos esses triângulozinhos aqui, são áreas de vulcões que tem no continente africano. Tudo bem? Bom, outro destaque que a gente tem que trazer aqui para o continente, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, é toda essa área em verde aqui. O que é essa área em verde aqui? Essa área em verde é onde existe uma floresta equatorial muito parecida com a Amazônia. Essa área aqui, ao contrário da área de deserto, é uma área que chove bastante. Tá? Você tem bastante precipitação de chuva. Aqui as plantas vão crescer, as árvores vão ficar gigantes e a gente vai ter uma floresta bem densa aqui nessa região central da África, tá bom? Então toda essa área verde aqui é uma área de floresta, floresta equatorial. Vamos colocar aqui para a gente poder ver as imagens, ó. Floresta equatorial do Congo. Vamos colocar o Congo é um país do centro da África. Olha aqui. É uma área de floresta bem densa, bastante chuva, com florestas com árvores grandes, enfim, muito parecida com a nossa floresta amazônica. Bom? Então, uma grande área de floresta. Toda essa região verde aqui. Tudo bem? Agora, uma outra área que a gente tem que destacar e tem bastante importância no continente africano, vendo aqui entre o deserto do Saara e entre a floresta equatorial, tem uma manchinha amarela aqui. Essa mancha amarela, vou aumentar aqui, ó, uma manchinha amarela, tá vendo? Essa mancha amarela é conhecida como charrel. O que é isso? Charrel é uma transição entre o deserto e a floresta. Então, nessa área de transição, você vai ter áreas de deserto e áreas de floresta, muito próximas uma das outras, tá bom? É uma área de transição. Vamos colocar a fotinha aqui do charrel. Vai ser isso. Não. Coloquei errado. Pareceu uma cantora aí. É que eu escrevi errado, ó. Mas aqui tá, já tá consertado. Essa aqui, ó, é a área, tá vendo aqui a manchinha aqui, ó? É a área de transição entre a floresta e o deserto, tá bom? Então é uma área de transição. Olha aqui, ó. Você tem deserto e plantas já surgindo, tá bom? Árvores já surgindo. É claro que não é umas árvores robustas como a floresta equatorial que tem no centro da África, mas você já tem o surgimento de plantas, tá? E de alguns tipos de árvores, tudo bem? Então, é uma área bem importante do continente africano, uma área de transição, tá bom? Vamos voltar aqui. Essa arinha amarela é a área do charrel de transição. Legal? Então vamos lá. Continuando aqui. No continente africano, a gente tem que destacar também os rios, tá? Lembrando que a África toda ela não é rica em recursos hídricos, em água, não tem muita água nesse continente.
tem países que têm problema de desabastecimento de água. Tá? A gente viu nas aulas do Caderno Trilhas que existe problema com saneamento básico, existe problema de falta de água. É um continente que tem bastante falta de água, tá bom? Então tem poucos rios, mas a gente tem que destacar alguns deles, porque existe também, né? Então, os rios mais importantes do continente africano, vou começar com esse aqui, o Rio Níger, tá? O Rio Níger, ele é importante porque ele passa tanto pela área de deserto do Saara, a área de deserto, passa pelo Sahel, passa e termina aqui na floresta equatorial, tá bom? Então ele é um rio que passa por vários países e é muito importante nessa região da África. O outro rio que a gente tem que dar destaque é o rio Congo. Esse rio Congo está toda na área de floresta equatorial. E ele é muito importante na região central da África, tudo bem? Na região central. Existem outros dois grandes rios importantes aqui no sul, tá bom? Que é importante dar o destaque. Mas o rio mais importante do continente africano é o rio Nilo, tudo bem? O rio Nilo, no continente africano, ele é extremamente importante porque ele já, no passado, muitos acreditavam que este rio era o maior rio da Terra, do planeta Terra, em extensão, né, em tamanho. Mas, na verdade, ele é o segundo maior. O maior rio do planeta Terra é o rio Amazonas. E o segundo maior é o rio Nilo. Bom, ele é muito importante porque ele tem muito a ver com a história da humanidade. As primeiras civilizações humanas surgiram próximo a este rio. Bom, as grandes civilizações humanas do passado, como a civilização do Egito, bom, surgiu aqui. Outra coisa importante destacar é que as três grandes religiões monoteístas do planeta Terra, judaísmo, cristianismo e a religião islâmica, surgiram também próximo ao rio Nilo, tá? Essa região da Ásia, entre a Ásia e a África aqui, tá bom? Foi onde surgiu as três principais grandes religiões. Então surgiu próximo do rio Nilo. Então o rio Nilo tem uma importância muito grande para a humanidade, tá bom? É o rio, um dos rios mais extensos do mundo e passa por vários países e tem toda essa importância histórica que eu acabei de destacar para vocês. Vamos ver imagens do rio Nilo aqui. Rio Nilo. Olha aqui que legal. Tá? Então, é um rio muito importante para os africanos e também para toda a humanidade, né? Tem bastante história esse rio. Tudo bem, pessoal? A última coisa que eu tenho que destacar é que na África tem uma grande ilha aqui, ó, é a ilha de Madagascar, a maior ilha do continente africano. Além de ser ilha, é também um país, tá bom? É o Madagascar. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Eu vou colocar esse textinho junto com algumas atividades para vocês responderem, tá bom? Vai ser bem facinho. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês. Até mais, pessoal.